A gente abre essa edição do Estúdio I falando do desmatamento na Amazônia. Quase 10 mil quilômetros quadrados de floresta foram devastados entre agosto de 2018 e julho de 2019. Sobre esse assunto eu vou conversar com o André Luiz Rosa, em São José dos Campos, no interior de São Paulo. André, boa tarde para você. Os dados foram divulgados pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, fazem parte do sistema PRODES, que é o que calcula o desmatamento. Conta pra gente alguns detalhes desse levantamento, por favor. Oi, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está acompanhando a Globo News. Essa divulgação foi aqui na sede do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais em São José e teve a presença do ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, e também do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Os detalhes que chamam a atenção são justamente esse aumento de 30% no volume de desmatamento da Amazônia do ano passado para cá. Você comentou mais ou menos 10 mil quilômetros quadrados, isso equivale a cerca de 10 mil campos de futebol. Esse sistema PRODES que você comentou, ele leva em consideração os períodos de agosto de 2018 a julho de 2019 e, segundo o INPE, o motivo deles usarem essa amostra desse período é porque é justamente o período mais seco na Amazônia, então não tem nenhuma influência de nuvens, por exemplo, então eles conseguem ter, segundo o INPE, uma precisão maior. Dentro do levantamento, o estado que mais desmatou foi o estado do Pará, com quase 40% desse volume total de desmatamento da Amazônia. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, explicou algumas possíveis causas para esse aumento do desmatamento da Amazônia entre 2018 e 2019. Confira a entrevista que ele concedeu mais cedo aqui no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, em São José dos Campos. São várias atividades, desde garimpos ilegais, que já estão na Amazônia há muitos anos, atividades de extração de madeira também ilegal, que acontece há muitos anos, e ocupação do solo de maneira ilegal, que também acontece há muitos anos. Portanto, são ações que precisam ser atacadas na sua origem, entender qual é a questão estrutural que está por trás dessas atividades econômicas ilegais e, quanto às ilegais, ter uma ação de comando e controle. Vamos comentar um pouquinho aqui sobre esses dados. É claro que eu vou jogar para André Trigueiro, que pode comentar isso com um pouquinho mais de propriedade, porque tem noção dos números e do caminhar. É interessante a gente olhar, André, que o pico foi em 2008, foram 12.911 quilômetros quadrados. E aí a gente teve uma queda e agora voltamos a subir. O que assusta é exatamente essa tendência de alta. Assim como a gente fala de economia, se a gente olhar, estamos voltando a crescer em desmatamento. E é aí que mora o perigo. O que assusta para mim é a inoperância do governo, que tem a sua parcela de contribuição para a maior taxa de desmatamento da Amazônia desde 2008, e essa elevação do desmatamento de um ano para o outro, a maior em 22 anos. A taxa vem crescendo desde 2012, quando da aprovação do Código Florestal, mas esse salto de um ano para o outro deve-se muito também pela contribuição do governo em inúmeros aspectos e declarações. Na área da economia, que é a do Daniel, quando o ministro Paulo Guedes ventila a possibilidade de dizer, talvez privatizemos o Banco do Brasil ou a Caixa Econômica Federal, quem sabe a Petrobras, não, a Eletrobras vai. Basta anunciar que você cria expectativas no mercado e os ativos, os investidores já se posicionam à força de uma declaração. O presidente reiteradas vezes desmoralizou e enfraqueceu o IBAMA. Uma coleção de declarações nesse sentido. O presidente desautorizou o IBAMA a destruir equipamentos usados no desmatamento ilegal em unidades de conservação. O governo federal, leia-se, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, ignorou os alertas do sistema DETER a partir de maio, que foi criado apenas e tão somente há aproximadamente 10 anos atrás para dar os alertas que deveriam determinar o protocolo de resposta do IBAMA com fiscais no local onde o satélite detectou o desmatamento. E o Ministério do Meio Ambiente ignorou os alertas do DETER. Então nós temos aqui um conjunto de fatores que determinam esse resultado horroroso e que, para minha preocupação e de quem acompanha esse assunto já há mais tempo, eu não sei se vai dar para o pessoal colocar aqui a declaração dada pelo Gilberto Câmara numa rede social, foi no Twitter, ele que é um dos criadores desse software que o INPE passou a aplicar
Que é o DT. Nos últimos 30 ou 40 anos, que permite a leitura mais precisa possível, a partir de satélites, das áreas desmatadas. O Brasil exportou para 40 países esse sistema. Gilberto Câmara hoje está na Suíça. Eu conversei com ele ontem pelo WhatsApp. E ele hoje representa uma organização que dialoga com todas as outras organizações do mundo, entre as quais o INPE, que representam e desenvolvem tecnologias para rastrear desmatamento a partir de satélite. Qual é a preocupação dele? O INPE, com o PRODES, que é o dado oficial de desmatamento, vai até 31 de julho. Agosto, setembro e outubro, pelo DT, que é o sistema menos preciso, o desmatamento continua crescendo no Brasil. E o doutor Gilberto Câmara, que é um papa nesse assunto, diz: pelo andar da carruagem, 2020 será pior. Normalmente, quando temos um repique de desmatamento dessa ordem de grandeza, leia-se, 1989, eu tenho a data certa com o Fernando Henrique Cardoso, que foi o recorde, 95, recorde, 29 mil quilômetros quadrados, o que fez Fernando Henrique no dia que saiu o resultado. Vamos aumentar a área que cada proprietário rural na Amazônia precisa proteger. Aumentou de 50% para 80%. Anos depois, no governo Lula, tivemos outro repique. 2004, Marina Silva ministra, 27.800 quilômetros quadrados. O que fez Marina Silva? Aumentou a fiscalização no dia que saiu os dados. Aumentou a fiscalização no campo e criou, ou demandou a existência do DT para fazer esse repique. Hoje, o ministro Salles, no INPE, anunciou um dado preocupante e não fez nenhuma declaração de alguma inovação ou ajuste de rotina para combater o desmatamento. Bom, a manifestação que a gente viu do ministro Ricardo Salles falando que precisa adotar medidas diferentes para combater o desmatamento. Exatamente, ele não especifica, disse que vai discutir os pontos de convergência entre entes estaduais e federais e